Eduardo Bolsonaro anunciou a sua fuga para os Estados Unidos com um vídeo no YouTube. Como não poderia deixar de acontecer, o vídeo estava cheio, coalhado de mentira. Vamos ver algumas delas com a nossa Sofia Labanca no plantão do Meteoro. Bora lá. Eba. Ana, vamos lá. A gente ontem trouxe aqui uns trechinhos do vídeo no qual o Eduardo Bolsonaro conta que vai ficar nos Estados Unidos, né? Ia ser licenciado o cargo dele como deputado para ficar nos Estados Unidos. E como tinha muita coisa acontecendo naquela tarde, a gente acabou não abordando tudo que foi falado no vídeo, né? Só os pontos principais. E mesmo assim, o nosso vídeo, o nosso corte ficou com meia hora de duração. Então resolvi aproveitar e olhar com um pouquinho mais calma o vídeo. E enquanto eu estava procurando aí as coisas malucas que o Eduardo dizia naquele vídeo, que é um vídeo de 10 minutos, eu acabei caindo numa reportagem do Rafael Neves no UOL, que já tinha feito o trabalho que eu estava pensando em fazer. Que era desmentir as principais mentiras que o Eduardo Bolsonaro traz no vídeo. Então a gente vai mostrar aqui 4 trechinhos, daí eu vou trazer os desmentidos, que, como eu falei, boa parte eu tirei dessa reportagem do Rafael Neves no UOL, mas também vou colocar alguns comentários meus aí em cima. Sem mais delongas, vamos para o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Eu já vou pular direto para 6 minutos e pouquinho, porque os primeiros 3 minutos era onde estava a parte importante que a gente já mostrou ontem, vocês podem olhar no corte. E daí tem uns 3 minutos que não tem nada de importante, que é só ele enrolando. Daí a gente vai para os 4 minutos finais, que é onde realmente tem aí as desinformações do Eduardo Bolsonaro. Então vamos começar por aqui. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte, feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Tá, já chegou. Já chegou, mas vamos continuar e daí eu já explico o porquê que ele já tá errado. Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Aí, vamos lá, Ana. O que ele falou ali? Ele falou, porque que resolveram, o pessoal do PT resolveu pedir para tirarem meu passaporte. Verdade, verdade, a gente teve pedidos aí de retirar o passaporte, primeiro pelos deputados Guilherme Boulos do PSOL e Rogério Correia do PT, e daí depois pela bancada do PT, né, representada pelo Lindenberg Farias. Então isso é verdade, foi o PT que pediu. Daí foi direto para o Alexandre de Moraes, sem distribuição. Aí é aquela meia-verdade. Foi direto para Alexandre de Moraes? Foi. Mas não tem absolutamente nada de irregular nisso. Sabe por quê, Ana? Porque esse pedido foi colocado como parte do inquérito dos atos antidemocráticos. E quem que é o relator do inquérito dos atos antidemocráticos? É o Alexandre de Moraes. E existe uma razão pela qual você manda direto para o relator que está cuidando de um caso, que é para evitar que tenha decisões contraditórias entre diferentes ministros. Porque imagina, tem lá, né, o Alexandre de Moraes jogando atos antidemocráticos, daí tem algo que está ligado aos atos antidemocráticos e cai na mão, sei lá, do André Mendonça. Daí você vai ter a decisão de um juiz dizendo uma coisa, decisão do outro, de um ministro dizendo uma coisa, decisão do outro ministro dizendo outra. Não, não pode acontecer isso. Especialmente na corte mais alta, que daí não tem nem para quem apelar. Então tem que ir para tudo para a mão do relator daquele caso, para garantir que não vai ter contradições. E quem que é o Isso é uma coisa relator? normal, É o acontece Xandão. com todo mundo. Exato. Ah, Não é tá. uma coisa exclusiva para o Eduardo Bolsonaro porque estão perseguindo eles. Não. É o funcionamento normal de como funciona a Suprema Corte, né? O Superior Tribunal Federal. E
Que bom que funciona assim, porque ia ser um caos se não fosse. Mas enfim, Ana. Tem aí também a questão de que eles ficam nessa, porque ele está me perseguindo. Talvez porque vocês atacaram ele loucamente. Mas enfim, não é nem esse ponto. É, tem uma questão aí de que eles meio que querem escolher qual ministro que vai julgar eles, sabe? Então, porque eu critiquei esse ministro e daí agora ele vai me julgar? Gente, agora ficaria muito. Você já pensou que lindo? Cai na mão do Xandão. Não quero ser julgado pelo Xandão, vou lá, ataco o Xandão, critico o Xandão nas redes sociais. Agora vocês vão ter que mandar para outro ministro, né? Que Senão vou ser fácil, né? julgado. Então agora caiu na mão do Flávio Dino. Não, o Flávio Dino, eu vou criticar o Flávio Dino, vou atacar o Flávio Dino. Agora vocês têm que mandar para outro ministro, até cair na mão do ministro que eles querem. Não, né? Não é Não é assim que assim que funciona. funciona. E também queria dar parabéns para o Glenn Greenwald. Olha aí, Glenn, você de novo sendo usado de referência aí pelos piores golpistas do nosso país. Meus parabéns, Glenn. Eu acho que o Glenn não se importa mais, Sofia. Não, já foi-se, né? Esse barquinho já zarpou. Não... Enfim, vamos voltar lá, Ana, que tem mais coisa para mostrar. Vamos para o segundo trecho. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Feirão Nacional Nissan. Todas as Opa, não precisamos mostrar. Pera. Não precisamos mostrar propaganda. Deixa eu pular a propaganda. Ai, pulou propaganda. Eu não tenho YouTube Premium, gente. Tá sem som. Ou deixá-lo lá perpetuamente. Então voltamos. E talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Eu preciso dizer que não tem absolutamente nenhuma evidência de que existe um plano para assassinar o Bolsonaro na prisão. Eu preciso dizer isso? Não, mas você pode dizer que existia sim um plano deles para assassinar o Lula. Né? Exatamente. As únicas coisas que foram feitas aí até o momento contra o Bolsonaro foi impedir ele de falar com outros investigados pelos casos que ele está sendo denunciado, o que é perfeitamente normal e é assim que funciona com qualquer pessoa, não é um tratamento especial dado ao Bolsonaro. É o padrão de como funciona a justiça. Se você se envolver em uma organização criminosa e vocês forem pegos, vocês serão impedidos de falar entre vocês. Não é perseguição nenhuma, é assim que funciona. E, de novo, existem boas razões para isso, porque senão as pessoas elas começam a planejar a sua defesa entre si, elas começam uma ameaçar a outra para não ser delatado, elas começam a armar para atrapalhar a investigação e tal, então tem que acontecer isso. E a outra coisa foi a retenção do passaporte para impedir que o Bolsonaro fuja do país. Houve aí, e vale lembrar, ele está viajando livremente entre o país, tá lá passeando de jet ski no carnaval, tá com acesso às redes sociais, que eu já acho até um erro isso, né? Mas enfim. E assim, até houve pedidos aí de que ele deveria receber tornozeleira eletrônica, que deveria impedir ele de chegar perto de embaixadas, mas até agora nada disso aconteceu. Então, ele, na minha humilde opinião, Ana, e é só minha opinião, ele inclusive deveria ter mais sanções sobre ele. Né? Gente, nenhum pedidinho de prisão preventiva? Só para dar um gostinho? Pois é. Mas enfim, Ana. E com relação ao Trump,
Também, não tem absolutamente nenhuma evidência de que existe um plano para assassinar o Trump na prisão, caso ele não tivesse sido eleito em 2024. Teve aquele tiro que passou de raspão no ouvido dele, mas, enfim. E o Trump até agora, ele foi condenado pelo caso Stormy Daniels e está sendo investigado por outros casos, como, por exemplo, a invasão do Capitólio e também por levar, quando ele deixou a presidência em 2020, por levar documentos confidenciais da Casa Branca que não poderiam sair de lá, que inclusive tem aquela foto sensacional dos documentos confidenciais em um banheiro do Mar-a-Lago. E ele, mesmo assim, não apenas permitiram que ele disputasse a eleição, algo que aqui no Brasil eu creio que não poderia por causa da lei da ficha limpa, como ele ainda ganhou a eleição e se tornou presidente. Então, nossa, que perseguido Donald Trump, Eduardo. Que perseguido Donald Trump. Tadinho, tô chorando. Mas enfim, Ana, vamos lá que eu tenho mais coisinhas para mostrar e com sorte dessa vez não seremos interrompidas por propagandas. Seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre. Vamos lá, Ana. Se o Alexandre quer apreender o meu passaporte. Ana, sabe o que aconteceu hoje? Ontem, na verdade. Ontem. Aconteceu isso aqui. Moraes arquiva pedido do PT para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Arquiva. Foi feito o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e o Xandão negou. Negou. E ele tá lá se fazendo, porque o Xandão quer prender meu passaporte. Não. Não, se ele quisesse, ele poderia ter feito. Não quer. Existe uma possibilidade desse pedido também ser negado porque é uma forma de quebrar a cara do Bananinha? Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Que bom. Existe uma possibilidade dele ser forçado a voltar porque o pedido foi negado e ele não tem mais uma desculpa e quando ele chegar aqui o pedido voltar e ser aceito? Existe. Olha, essa é uma ideia, mas a gente tem mais uma mentira que ele vai falar ali no final, Ana, que daí fala mais sobre a possibilidade dele voltar. A gente vai chegar lá. E com relação ao que ele falou de se o Alexandre quer prender ele. Houve aí uma denúncia de crime lesa pátria, crime contra a soberania nacional. E sabe o que aconteceu com essa denúncia, Ana? O Gonê negou. Opa, não é essa matéria que eu queria mostrar, mas enfim, o Gonê negou. Então também. Sério? Aham. Então também não tem prisão contra o Eduardo. De novo, assim, eu acho o timing disso assim meio curioso. Só que o Gonê negou antes Foi antes. ao contrário do Xandão, que foi depois do Bolsonaro, do Eduardo dizer que ia ficar lá, o Gonê já tinha negado antes. Entendi. Isso não tem a possibilidade de ter sido para quebrar a cara Tá. do Eduardo. A do Xandão existe a possibilidade. Não tenho provas? Não tenho provas. Não sei o que se passa na cabeça do Xandão. Mas a possibilidade existe. O timing abre espaço para essa interpretação. Do Gonê, não. Do Gonê, isso foi antes. Mas enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que o arquivamento ainda é um. Porque ele já estava lá quando foi arquivado, né? Ele já estava nos Estados Unidos. Creio que sim. Já é uma coisa assim já estava. Pra dizer, não, imagina, a gente não tá atrás de você, não. Pode voltar. Tá tudo bem. Mas vamos lá, Ana. Daí tem mais uma a última coisa que eu queria mostrar aqui. Opa, esqueci de colocar na tela. Agora sim. A minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente. Você é o Xandão, Ana, não você. Nossa, foi tão. Quando você estiver devidamente punido
pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Só voltarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Ana, vamos lembrar, ele pediu licença do cargo dele como deputado federal. Daí a gente vai lá para a reportagem do UOL, né? Risco de prisão e licença nos Estados Unidos, 4 falas incoerentes em vídeo do Eduardo. E daí, Ana, tem um probleminha só nessa lógica dele. Licença dura no máximo 4 meses. De acordo com a Constituição e o regimento interno da Câmara, o tipo de licença que Eduardo tem direito é para tratar de interesse particular, que vale por no máximo 120 dias. Após esse período, o deputado precisa voltar ao país para assumir o cargo ou ser substituído por um suplente. Ou seja, ele não pode ficar lá até o Xandão ser punido, a não ser que o Xandão ser punido ocorra nos próximos 120 dias. Caso contrário, ou ele vai perder de vez o cargo de deputado federal, ou ele tem que voltar. Então tem esse ponto. Tem mais coisa nesse vídeo, Ana? Tem mais coisa nesse vídeo. Mas esse mais coisa nesse vídeo acaba entrando no que nós já falamos ontem, que é ele pintando essa saída dele para lá como uma forma de denunciar os crimes e arbitrariedades e do Alexandre de Moraes e como é um autoritário, que ele está sendo perseguido, pipipi, popopó. Isso tá no vídeo inteiro, não tem nem como mostrar um trecho do Eduardo dizendo isso, porque é o vídeo inteiro nesse tom, de que eu sou perseguido e estou aqui para denunciar os abusos de autoridade do Alexandre de Moraes. As duas coisas são falsas. O Eduardo Bolsonaro não está sendo perseguido, não existe nenhuma arbitrariedade sendo praticada contra ele, e o que ele está fazendo lá é tentar articular uma nova tentativa de golpe, tentar articular a extrema-direita para apoiar ele, o pai dele, e o avanço da extrema-direita no Brasil. Eu acho que, por mais que tenha essa coisa dos 120 dias, né? 120 dias. Da licença dele, eu acho que todo mundo concorda aí que ele não tem a menor intenção de voltar, né? E o que ele vai articular lá, além de a tentativa de golpe, né, é articular a possibilidade de permanência dele lá. Porque, né, aí ele tem aí esses meses para tentar segurar a sua permanência, porque ele sabe que se ele voltar, ele vai ter que responder, e se ele deixar passar, perder o cargo e voltar, ele corre risco de ser preso. Né? Então a intenção não é voltar, não me parece de forma alguma. E a intenção de fato aí é o ponto que eu tenho levantado, assim, é continuar tentando articular um golpe por interesse próprio também, porque um golpe para eles significa livrar a família das consequências de tudo que eles fizeram até agora e mantê-los no poder. Né, basicamente. Mas nesse momento me parece que a preocupação mais premente assim, para os Bolsonaro de forma geral é tentar tirar o deles da reta, assim, fazer qualquer coisa. E essa fuga a prestações, porém fuga do Eduardo para os Estados Unidos, eu continuo achando que é um recibo do desespero. É um recibo do desespero mesmo, assim, de que, olha, a coisa tá feia. É o primeiro rato que pula do barco, sabe? Nem é o primeiro, né, Ana? É verdade. Já teve outros ratos que pularam antes. É verdade. Muito bom, porém muito ruim. Vamos aguardar aí o que Bananinha vai fazer enquanto estiver lá. Uma coisa que se aponta aí é que ele não tem todo o acesso que ele diz que tem. Né? Hoje eu estava vendo essa discussão na Globo News, assim, ele não tem o acesso ao alto escalão do governo americano, né? Ele tem aquela, né? O principal acesso dele lá nos Estados Unidos é a Maria Elvira Salazar. Isso. É a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada republicana, sim. Então ela tem, não é dizer que ele não tem acesso nenhum, mas assim,
do jeito que ele fala, parece que ele está falando diretamente com o Trump. Ele não está falando diretamente com o Trump. Não, não. Tem tanto. Eu continuo. Mas é o que ele vai tentar, né? É, Tá falhando o teu microfone. agora foi? Foi. Eu continuo achando que ele é uma pessoa perigosa e ele tem muito acesso Sim, ao exterior, sabe? E isso eu acho que sim, não tem como sim. negar. O ponto é que, assim, ele tem o interesse de se vender como sendo ainda mais do que ele realmente tem. Uhum, uhum, E isso é um pouco para vender ilusão, né, Ana? Porque, assim, uhum, eu acho que ainda existe uma ilusão por parte dos bolsonaristas aqui no Brasil de que o Trump uhum, realmente se importa com o que está acontecendo aqui no Brasil, com o Bolsonaro. Gente, o Trump, primeiro, ele tem muitas outras prioridades. Não vou dizer que ele não se importa com o que acontece no Brasil, mas o Brasil está bem lá embaixo na lista de prioridades uhum, dele. Sabe, ele está mais preocupado com o Canadá, com o México, com o Panamá, com Groenlândia, com China. Tem 500 países que estão com Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina. uhum, O Brasil não deve estar nem no top 10 preocupações de países com qual o Trump se preocupa. E mesmo se ele se preocupar, quando ele se preocupa com o Brasil, ele não se preocupa com Bolsonaro, muito menos com os bolsonaristas. Ele vai estar preocupado de ter os interesses geopolíticos dele no Brasil supridos. uhum. Quem vai suprir esses interesses, para ele não faz diferença. Se vai ser Bolsonaro, se vai ser Tarcísio, se vai ser Marçal, até se colocar uma pessoa mais à esquerda lá, se colocar um centrista iluminado como o Alckmin lá, e o Alckmin se ceder aos interesses do Trump, e aí o Trump vai ficar feliz, sabe? É. Ele pouco interessa para ele, para o Trump, quem é que está aqui no Brasil. Interessa que o Brasil ceda a ele. Sim. Todo o trabalho do Eduardo nos Estados Unidos nos próximos meses vai ser de tentar vender, né, um golpe no Brasil, assim, e tentar vender, ó, o que a gente pode te dar, o que a gente pode oferecer para que você apoie o nosso golpe, Uhum, né? Não um golpe, o nosso golpe. A questão é, ele tem moeda de troca, ele consegue firmar essa negociação, ele consegue né, dar garantias disso que ele está tentando vender ou não. Né? Esse vai ser o grande ponto, assim, mas o que ele vai tentar vender o Brasil, ele vai, né? exatamente. Isso aí, E é ficamos a por aqui, pessoa que se Sofia? chama de patriota. Patriotíssimo, patriotíssimo. Queria chamar a atenção também para o fato dele estar no Texas, tá? O pessoal estava discutindo hoje, né? Onde exatamente que ele estava, né? Por que exatamente no Texas? Bom, a gente sabe da inclinação do estado ali, né? Mas não está em Washington, esse é o meu ponto. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá. Enquanto o Bananinha não apronta nada lá. Vamos ficar de olho.